Atenção, este conteúdo é produzido por seu idealizador. Recomendamos que cada áudio seja ouvido no mínimo 4 vezes. Material na bio. Não se inscreva sem compromisso real. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos. Hoje a gente vai dar uma mergulhada num material que, olha, tem feito muito barulho. O Almanaque de Naval Ravikant, que foi compilado pelo Erik Jorgensen. Um material incrível, né? Muito. E para quem talvez não conheça, o Naval é uma figura quase mítica lá no Vale do Silício. Um investidor, um filósofo. E esse livro não é, assim, uma história com começo, meio e fim. Não mesmo. É mais uma coletânea de pílulas de sabedoria que foram tiradas de anos e anos de tweets, entrevistas, podcasts dele. E a nossa missão aqui hoje é tentar extrair a essência disso tudo, focando em 2 perguntas gigantescas. Como construir riqueza e, talvez o mais difícil, como aprender a ser feliz. E tem uma frase dele que já abre a conversa, né? Tem. Ganhar dinheiro não é uma coisa que se faz, é uma habilidade que se aprende. Exato. E essa ideia já é a chave para entender todo o pensamento dele. Para o Naval, tanto a riqueza quanto a felicidade não são coisas do acaso, não dependem de sorte. Não é loteria. Não é loteria. São habilidades. E como qualquer habilidade, tipo tocar um instrumento ou falar um idioma, elas podem ser aprendidas, praticadas e, no fim, dominadas. Perfeito. Então vamos começar a desempacotar isso. A primeira parte do mapa é sobre riqueza, mas antes de dizer como chegar lá, ele faz questão de definir o que é o destino, né? Sim, e essa distinção é crucial, muda o jogo todo. Ele separa 3 conceitos que a gente costuma embolar: riqueza, dinheiro e status. Ok. Para o Naval, riqueza são os ativos que trabalham por você, que geram renda enquanto você dorme. Pensa numa empresa, num software, num investimento, isso é o objetivo. Certo. E o dinheiro? O dinheiro é só o transporte. É tipo um crédito social que a gente usa para transferir tempo e riqueza. É super útil, mas não é o destino final. E o terceiro, o status. Esse ele parece ver como uma grande armadilha, né? Exatamente, o status é o jogo mais perigoso de todos. É a nossa posição na escadinha social. O problema, segundo o Naval, é que é um jogo de soma zero. Soma zero? Para alguém ganhar, outro tem que perder. Isso. Para você subir um degrau, alguém geralmente tem que descer, ou você tem que passar por cima de alguém. Por isso, o conselho dele é direto: fuja dos jogos de status. Eles te distraem do jogo real, que é criar riqueza onde todo mundo pode ganhar. Nossa, isso me leva a outra ideia dele, que é quase um soco no estômago do modelo tradicional. Quando ele diz, você não vai ficar rico alugando o seu tempo. É uma afirmação radical. Muito. Porque é o que a maioria de nós faz. Se esse modelo de trocar horas por dinheiro é uma furada, qual é a alternativa que ele propõe? A alternativa é um sistema, e esse sistema se apoia em 3 grandes pilares. O primeiro, e talvez o mais profundo, é o que ele chama de conhecimento específico. Conhecimento específico. Isso. E o fascinante é que não é uma coisa que você aprende na faculdade necessariamente. A lógica dele é simples. Se a sociedade pode te treinar para fazer algo, ela pode treinar outra pessoa para te substituir. E talvez por menos. Então não é sobre ser o melhor contador ou o melhor advogado. É sobre ser o único na intersecção de algumas coisas. Exatamente. O conhecimento específico está na sua autenticidade. É aquela combinação única de habilidades, de curiosidades, de paixões que só você tem. Sei. Ele diz que você encontra isso seguindo o que te deixa genuinamente curioso. É algo que para você parece brincadeira, mas para os outros parece um trabalho danado. Por exemplo, Alguém que é obcecado por cinema B dos anos 80 e ao mesmo tempo entende de marketing digital. Sozinhos são hobbies. Juntos podem virar um canal, um negócio, algo único. É por isso que ele diz: ninguém pode competir com você em ser você. ok, faz todo sentido. Então esse conhecimento específico é a sua matéria-prima, digamos. Mas só isso não basta. Precisa de um multiplicador, certo? Aí entra o segundo pilar. Isso, a alavancagem. O conhecimento é o que você faz, a alavancagem é como você amplifica o impacto disso. Ele descreve 3 formas. A primeira é a mão de obra,
gente trabalhando para você. É a mais antiga e a mais difícil. Certo. A segunda é o capital, o dinheiro. Foi a alavancagem que dominou o século XX. Mas a terceira é a que ele acha que é a grande revolução da nossa era. Código e mídia. A alavancagem sem permissão, que ele fala. Exatamente. Código e mídia são a força por trás dos novos ricos. Ninguém precisa te dar permissão para usar. Você pode escrever um programa, gravar um podcast, um vídeo. E esse produto digital trabalha para você o tempo todo. 24 horas por dia, servindo milhões de pessoas, com custo de replicação quase zero. É a forma mais democrática de alavancagem que já existiu. Isso realmente muda tudo. E o terceiro pilar para fechar essa tríade, a gente tem o conhecimento, tem o multiplicador. O que falta? O ingrediente final é a responsabilidade. E Naval define isso como assumir os riscos do negócio em seu próprio nome. É ter a pele em jogo, sabe? É uma faca de dois gumes, então. Totalmente. Você assume o risco do fracasso, mas também captura todo o retorno do sucesso. No emprego normal, seu risco é limitado, mas seu ganho também é. Quando você assume a responsabilidade, seu risco pode ser a ruína, mas seu ganho é potencialmente infinito. A sociedade recompensa isso com confiança, capital e mais alavancagem. Então, o que tudo isso significa na prática? Temos os pilares, conhecimento específico, alavancagem e responsabilidade. Mas qual é a mentalidade que amarra tudo isso? A mentalidade é a de jogar jogos de longo prazo com pessoas de longo prazo. O Naval é obcecado pela ideia de juros compostos. Certo, em investimentos. Mas ele aplica a tudo. A sua reputação, por exemplo, rende juros compostos. Se você age com integridade, entrega valor por anos e anos, a confiança que as pessoas têm em você vira um ativo gigantesco. Jogos de longo prazo é ótima na teoria, mas pode ser bem difícil na prática, não? A gente vive numa cultura de resultado para ontem, de meta trimestral. É a questão central. E a resposta dele é que você precisa ser brutalmente seletivo com quem você se associa. Pessoas de curto prazo vão te arrastar para decisões de curto prazo. Exatamente. Com pessoas de longo prazo. A segunda parte da frase. Exatamente. Você precisa encontrar sua tribo de gente que também entende que as maiores recompensas da vida vêm de construir coisas que duram décadas. Faz sentido. E dentro dessa mentalidade, tem outro conceito que ele defende muito. Ser pago pelo seu discernimento e não pelas suas horas. E esse ponto amarra tudo na era da alavancagem. Discernimento é basicamente a qualidade da sua tomada de decisão. Quando uma única decisão sua pode ser multiplicada por um software ou por captar 1 milhão de vezes. A qualidade daquela decisão se torna infinitamente mais importante do que as horas que você trabalhou. Ele sempre usa o exemplo do Warren Buffett. Que passa o ano lendo e um dia agindo. Isso, mas aquela ação baseada num discernimento profundo gera retornos por décadas. Eu adoro a dica prática que ele dá para a gente internalizar isso porque é muito radical. É um exercício mental quase. É general, ele sugere que você defina uma tarifa horária pessoal, aspiracional e absurdamente alta. Tipo, 1.000, 5.000 reais por hora, o número não importa tanto, desde que pareça alto. E aí você usa isso como um filtro. Exato. Se resolver um problema vai te economizar menos do que essa tarifa, ignore. Se terceirizar uma tarefa custa menos que o valor da sua hora, terceirize. Você não vai gastar 1 hora montando um móvel se a sua hora vale 1.000. Você paga alguém e usa esse tempo para uma decisão de maior alavancagem. É uma mudança de paradigma completa. Mas aí o Naval joga uma bomba na história toda. Ele diz que você pode seguir esse mapa, construir tudo isso, chegar lá no topo e descobrir que ainda é uma pessoa miserável. Exato. E essa transição é a parte mais importante do almanaque. A visão dele sobre a felicidade é muito parecida com a da riqueza. Não é algo que você encontra por aí. É uma habilidade que você desenvolve. Uma habilidade. Uma habilidade. E a definição dele é super contraintuitiva. Felicidade para o Naval não é sobre euforia, não são picos de alegria, é sobre paz. Ele diz que a felicidade é o nosso estado padrão, sabe? É o que sobra quando você remove a sensação de que algo está faltando na sua vida. Nossa,
Então não é sobre adicionar coisas boas, mas sobre subtrair as ruins. Tipo limpar o ruído da cabeça para ouvir a música que já estava lá. É uma analogia perfeita. E se a felicidade é nosso estado padrão, a pergunta é: o que nos tira dele? Para o Naval, o principal obstáculo é o desejo. O desejo, sim. E a definição que ele dá para isso é brutal. O desejo é um contrato que você faz consigo mesmo para ser infeliz até conseguir o que deseja. Uau! Um contrato para ser infeliz, isso é muito forte. Mas é tão verdadeiro, né? Você programa a sua própria insatisfação. Exatamente. A gente passa a vida desejando coisas externas, o carro novo, a promoção, a aprovação de alguém, acreditando que quando a gente tiver aquilo, a paz vai chegar. Naval chama isso de a ilusão fundamental. A solução não é realizar todos os desejos. É escolher quais desejos ter. É escolhê-los com extremo cuidado. Idealmente, ter só um grande desejo de cada vez e ter consciência de que ele é a fonte da sua inquietação. E além do desejo, tem outro obstáculo mental que ele fala, porque nossa mente parece uma máquina de criar infelicidade às vezes. Sim, ele fala muito sobre o que a gente pode chamar de a ilusão do quando. A gente vive no futuro. Eu vou ser feliz quando eu me formar. Vou ser feliz quando comprar a casa. Serei feliz quando me aposentar. Sempre adiando. Sempre adiando a felicidade para um marco futuro. E ele argumenta que a felicidade só existe no presente. O agora é tudo que a gente tem. O passado é memória, o futuro é projeção. Todo mundo faz isso. A gente adia a felicidade e quando o evento chega, a alegria dura 5 minutos e já estamos no próximo desejo. Então, se é uma habilidade, como a gente pratica? Quais são os exercícios? Ele sugere algumas práticas. Uma é a meditação. E ele encara isso de forma bem prática, não mística. É um treino para o cérebro aprender a observar os pensamentos sem se identificar com eles. Entender que você não é a voz na sua cabeça. Isso. Outra é cuidar da base, a saúde. Ele diz que uma mente em paz, num corpo doente, é uma tarefa quase impossível. Sono, exercício, boa alimentação são pré-requisitos. E por fim, ele fala sobre curar seus inputs. O que você lê, quem você segue, as notícias que consome, tudo isso programa a sua mente. Ok, vamos amarrar tudo isso. Analisando o material, parece um guia de 2 partes para uma vida bem vivida, né? Na primeira, a riqueza real vem de ativos construídos sobre o seu conhecimento específico, amplificado pela alavancagem e assumindo responsabilidade. Exato. E a segunda parte, talvez a mais importante, é que a felicidade não é uma consequência da riqueza. É uma habilidade interna, uma busca separada. Ela é cultivada com paz, vivendo no presente e, principalmente, gerenciando os nossos desejos. Uma estrutura bem clara para 2 das maiores buscas da vida. E para fechar, queria deixar uma reflexão final que o livro propõe, que eu acho muito provocadora. O Naval diz que os 3 grandes pilares da vida são riqueza, saúde e felicidade. Certo. E ele observa que nós, como sociedade, geralmente buscamos nessa ordem. Primeiro a riqueza, depois a gente cuida da saúde se der, e se sobrar um tempinho a gente pensa na felicidade. Mas ele aponta que a importância real deles é, na verdade, a ordem inversa. Felicidade, depois saúde, depois riqueza. Isso. E a provocação é, e se a gente tentasse inverter essa busca? Como seria estruturar a vida priorizando, antes de tudo, a paz interior, a felicidade e a saúde? E se a gente tratasse a riqueza não como objetivo principal, mas como uma consequência natural de ter uma mente em paz e um corpo saudável para ir atrás do que nos é autêntico? Nossa, isso vira o roteiro de cabeça para baixo. Em vez da riqueza ser um motor, ela se torna um subproduto de uma vida bem vivida. Realmente dá muito o que pensar.